Professor Olavo de Carvalho, os judeus, o judaísmo cristão. Você já deve ter ouvido muito essa palavra. Essa palavra é o mesmo que establishment. Essa palavra é o mesmo que sistema. Se prepara porque o vídeo é rápido, objetivo e vai mostrar coisas terríveis sobre a realidade da vida. Se prepara. É um resumo de mais de 1000 páginas. Indagado sobre os judeus dominarem o mundo na nova ordem mundial. E indagado sobre o livro Protocolo dos Sábios de Sião. O professor Olavo de Carvalho, mentor do governo brasileiro atual, de direita, como muitos dizem, disse, abre aspas, se os judeus são conspiradores, eles conspiram muito mal, porque se ferraram na Rússia, se ferraram na Alemanha, na Polônia, na Europa, e agora estão se ferrando no Oriente Médio, disse professor Olavo de Carvalho, filósofo, escritor, fecha aspas. Antes que eu comece o processo de ensino e refutações, onde está a coerência em pessoas que escutam Olavo de Carvalho? Com todo respeito a vocês. Muitos de vocês são pró-família, são pessoas do bem. Mas onde está a coerência? Vamos lá. Eu estou sem quadro aqui, não posso aparecer hoje, mas vamos lá. Vai imaginando aí, me ajudem com o chat. Pega um caderninho e escreve assim, ó. Ele diz que existem vários braços de poder. A maçonaria é só um braço, não tem tanto poder assim. Mas ao mesmo tempo é incoerente porque diz que existe sim uma nova ordem mundial em curso. E quem comanda essa nova ordem mundial são os comunistas, sempre os petralhas dos esquerdistas, o Jorge Soros e companhia. Mas acontece que ele desconhece que o Protocolo dos Sábios de Sião e mais 50 outros livros dizem que a esquerda foi criada pela direita. Escreva aí, a esquerda foi criada pela direita. Quer que eu prove? Vou provar hoje. De novo, aliás. Tem documentos do Foro de São Paulo, documentos do Fernando Henrique Cardoso até que falam sobre isso, mas isso aqui é muito supérfluo. Vamos pegar coisa mais profunda da história, como o livro Protocolo do Sábio de Sião. Mas aí quando eu falo desse livro, os olavianos e o Olavo de Carvalho vão dizer isso aqui, ó, que esse livro é o quê? Tolice. Que esse livro é romance russo. Romance promovido pela Rússia. Será? Onde é que está a coerência? Vamos lá. Ele é católico, mas ao mesmo tempo diz que a Igreja Católica e o Papa são comunistas. E continua sendo católico. Quem está entendendo? Defende os judeus e a ideologia judaico-cristã e os militares, mas é contra o Mourão. Indicou o ministro da Educação no Brasil e pediu para os seus 6 alunos fiéis seguidores deixarem o governo essa semana. Quem está entendendo? É a favor dos militares, mas é contra. Diz que a maçonaria é inofensiva, mas ao mesmo tempo diz que o Mourão está querendo dar o golpe no Bolsonaro e tomar o poder do Bolsonaro através da maçonaria. Cadê a coerência? Não tem coerência. Diz que os judeus são apenas 18 mil, esse é um vídeo antigo dele, que não tem poder nenhum sobre o mundo. Mas ele não sabe o que é judaísmo. Judaísmo não são judeus de DNA. É uma causa, é uma visão. Não tem coerência. Cadê a coerência? Ele acredita em nova ordem mundial, mas a nova ordem mundial é coisa dos comunistas, sempre dos comunistas. Será que são os comunistas que mandam no mundo? Será? Vamos ver a verdade? Quem aí quer ver a verdade? A verdade dói, hein? Tolice, seu grande conhecimento oriundo do amor por ensinar. De fato, temos que elogiar o
professor Olavo de Carvalho no quesito amor por ensinar. Ele ama ser professor. Da grande fome que ele tem de livros. É um leitor admirável. Deve ser enaltecido nisso. Mas sua ideologia judaico-cristã contrapõe o seu cristianismo católico conservador constantinado. Pois é impossível ser cristão original e não perceber o domínio mundial dos judeus no Talmud, por exemplo, na Bíblia, na história, através dos próprios profetas. Todos os profetas, maiores e menores, todos denunciaram a corrupção sistêmica judaica. Podemos encontrar isso através de Lutero, o pai dos evangélicos, que tanto Olavo defende quando apoia os evangélicos, não Lutero, mas quando ele apoia os evangélicos, ele defende Lutero, ele defende Calvino, pai do capitalismo e pai do nazismo, nas causas conservadoras bíblicas. E através do Papa Francisco, o líder da sua religião, que ele é católico, que ele refuta tanto. Ele é católico, mas refuta o líder maior da igreja dele. Outra incoerência. Vocês já viram você ser ex e dizer que o Akel é um herege? Não faz sentido. Estou fazendo uma comparação grotesca, mas vocês entendem. Você segue um corpo, esse corpo tem que ter coerência. É católico, mas chamam a ICAR de instituição comunista. A todo momento, ele e seus alunos chamam de uma instituição comunista, que a Igreja Católica é de esquerda. Ué. Vamos lá. Veja as praças com obeliscos, pirâmides e cúpulas. Por acaso não é o judaísmo o criador do cristianismo que o senhor professa, Olavo de Carvalho? Isto é, o Vaticano é extensão do judaísmo, como eu falei nos meus 5 livros. Parte sexta da falsa tesoura mundial de domínio judaico-cristão. Parte sexta da tesoura. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quem é que está nas praças? Na praça de qualquer cidade. Você pode estar me assistindo agora, a tua cidade tem 2.000 habitantes. Mas o que é que está lá na praça? Além de uma igreja católica, uma cúpula em direção à linha reta, tem alguma pirâmide, tem algum obelisco, tem algum esquadro, algum compasso? Aí você diz, é a maçonaria. Não, não é a maçonaria. Podem ser os esotéricos, podem ser os escoteiros, pode ser a LBV, pode ser Rosa Cruz, pode ser Lions, pode ser Rotary Club, pode ser a Donep. Não importa. Quem está entendendo? Pode ser a Praça da Bíblia, dos evangélicos, pode ser uma homenagem aos judeus. O fato é, eles estão lá com algum nome. Quem é que está em todas as praças? Aí vem Olavo de Carvalho dizer que os judeus não têm força nenhuma, não comandam nada. Quem é dono da mídia? Quem é dono dos bancos? Quem é dono do dinheiro? Pelo amor do Criador. A maçonaria, bem como mais de 10 sociedades e grupos de poder, são braços do judaísmo. Não é o comunismo que está nas praças, certo? Por acaso vocês já viram alguma praça dominada pelo comunismo? Alguém aqui já viu? Que eu saiba, quem domina esse mundo é a Igreja Católica e o judaísmo. Ah? Aí que está o detalhe. Eu quero pegar a escrita ali de alguém que está nos visitando e disse assim agora ali, ó. Sabe-se que a ONU tende para a esquerda. Quem lembra aqui, quando na eleição do Bolsonaro eu disse assim, a OEA vai garantir a vitória do Bolsonaro. Quem lembra? Mas olha, eu recebi enxurrada de e-mails, de textos de pessoas dizendo você não sabe nada. A OEA é um braço da ONU, eles são de esquerda. E não foi verdade? A OEA não garantiu a vitória do Trump? A derrubada agora do Maduro, que eles estão apoiando? O autoproclamado presidente Guaidó?
e a chegada na presidência do Bolsonaro? Então cadê a esquerda da OEA? Queridos, hoje vocês vão aprender aqui uma coisa, quem não aprendeu ainda, a esquerda é falsa, ela foi criada pelos judeus. É o show de Truman. Mas o que você vai aprender hoje é por que eles criaram a esquerda, se ela é tão antagônica. Gilson Tavares tem que assistir meus vídeos, viu? Você anda sem me assistir faz tempo. No centro de todas as cidades está o judaísmo. Então quem conspira mal? Então como pode afirmar que os judeus não dominam nada? Que se eles conspiram, conspiram contra eles mesmos, que é o que o professor fala. Contrataram até uma juíza judia polonesa, essa matéria saiu na Folha de São Paulo, para refutar o livro Protocolo dos Sábios de Sião. Esse livro é tão preocupante que contrataram uma juíza polonesa para refutar esse livro, dizendo a mesma coisa que Olavo de Carvalho diz, naquela isenção absoluta. Você já imaginou contratar um judeu para falar a favor de judeu? Por favor, né? Vamos lá? No intuito de desmentir que tenha havido uma reunião de conspiração judaica. Então eles dizem, para começar, nem teve essa reunião. Quem aqui tem 200 anos para dizer se teve essa reunião ou não teve? Argumento vago. Olavo seguiu o mesmo caminho como todo judeu, afirmando que tudo não passa de um romance da época, promovido e transformado em realidade pelos russos. Existem 3 povos que sabem a verdade sobre os judeus. Escreva aí, chineses, russos e árabes. E são os 3 povos mais odiados aqui no Ocidente e em boa parte do Oriente. É ou não é? Se eu sair na rua aí, falando a favor de russo e chinês, o que vai acontecer comigo e com você? Mas eles sabem da verdade. Saiba disso. A elite chinesa, russa e árabe sabe da verdade. Aliás, vou além. Judeus verdadeiros, que não são os sefarditas ou sefardirtas, da Espanha, de Portugal, nem tampouco são os judeus alemães, mas aqueles judeus que estão na periferia de Israel hoje, a favor dos árabes. Quem lembra que eu mostrei aqui, que eu revelei para vocês em muitos vídeos que esses judeus são contra o próprio sionismo, porque eles sabem que o reino deles não é aqui. São esses judeus que serão assassinados pelo Messias dos judeus num governo que eles vão implementar em breve, que a Bíblia fala dos 144 mil, quem lembra? Portanto, eu não sou antissemita, esse vídeo não é antissemita, não adianta me perseguir, como já excluíram meu vídeo aqui, dizendo que o meu vídeo era antissemita. Quem acompanhou sabe que eu estou sofrendo perseguição aqui e acolá. Não sou antissemita, como o Facebook acabou de excluir mais de 50 postagens minhas. Que crime eu cometi? Qual é o meu crime? Mas o Mark Zuckerberg, judeu, que era ateu progressista e agora entrou para o establishment judaico-cristão, mudou todas as coisas no Instagram, WhatsApp e Facebook agora. As políticas mudaram. Escute. Para os judeus, tudo é culpa dos russos. A culpa é de quem? Dos russos. Você já viu que para os Estados Unidos tudo é culpa dos russos? Você vai assistir um filme feito por quem? Por americanos. De quem é a culpa sempre? Quem é o corrupto sempre? Quem é o chefe da organização criminosa? Onde está a elite do poder do mal sempre? Na Rússia. É ou não é? Você aprendeu assistindo filmes a satanizar russos, chineses e árabes. Vide o Estado Islâmico, vide o atentado de 2001 nos Estados Unidos. Quem está entendendo?
Então, se eu fosse antissemita, eu seria contra o meu Jesus, o meu Messias, Jesus Cristo, o verdadeiro, porque ele é judeu. Eu seria contra Paulo. Eu seria contra Jeremias. Mas veja, o presidente Vladimir Putin, respondendo jornalistas nas entrevistas e coletivas de imprensa, e analise com sabedoria quem realmente é culpado. Quem já viu aqui o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o quanto ele é amado e respeitado pelos russos? E quem já viu ele respondendo jornalistas americanos e deixando eles no chão? Pensem e respondam. Professor Olavo e seus alunos, não os elegantes e respeitosos, porque tem muita gente do bem. Falo aos hostis, cheios de ódio, eivados pelo mal, pelo ego, pela sátira, que virão aqui negativar esse vídeo, os mesmos que me chamarão de antissemita. Se eu sou antissemita, então é o Christus, o nosso verdadeiro soberano mestre, sendo judeu encarnado numa carne, num contexto social histórico judaico, agiu como todos os profetas da primeira Bíblia, o Tanar, denunciando o ego judaico, daqueles que chegarão por último, quem lembra? Os primeiros que serão os últimos. Antissemita é a Bíblia, então. Lutero, já vou mostrar Lutero aqui. O Papa Francisco é antissemita. Caro Olavo e a todos os olavianos, os judeus são criadores da falsa esquerda e da falsa direita, que vocês defendem. Quem ainda defende um lado da tesoura não evoluiu, é involuído, ainda está iludido pelo show de Truman. Quem lembra que eu falo isso há 7 anos? Vídeos como, por exemplo, Nazismo e Lutero. Hitler se inspirou com sua Bíblia nazista no livro Os Judeus e Suas Mentiras. E Hitler escreveu um livro exatamente combatendo em 4 anos e meio as mentiras dos judeus. Fez igual o seu pai ideológico, pai dos evangélicos também, Martinho Lutero. É claro que, como já falamos em vídeos graus, Lutero acertou no sentido da culpabilidade, da origem do mal, mas errou na linguagem, na abordagem. A sua linguagem ácida estimulava o ódio. Isso é comum acontecer com desigrejados que, ao verem tantas verdades sobre um tema, ficam desequilibrados e não sabem lidar com tanta informação ao mesmo tempo, acabam ofendendo com acidez pessoas próximas, na tentativa de boa intenção, de abrir os olhos daqueles que amam, assim como agora eles enxergam. Lutero disse: estão preparados? Vai começar agora. É agora que começa. Olha aí. Veja isso. Um coração judaico é tão duro como a madeira, a pedra, o ferro, como o próprio diabo. Eu já falei sobre isso há 7 anos. De 7 anos para cá. Só que, dentro desse contexto, como vocês vão ver hoje, nunca. Lutero, com sua visão rosa cruz, quem lembra que eu já falei desse vínculo, só quem me assiste sabe o que eu estou falando, não foi capaz de conhecer a dualidade. Se tivesse sido, ele saberia quem é o diabo. Que ele falou aqui que os judeus são o diabo, estão com o diabo como o próprio diabo. Ele não falou que são o diabo, mas como o próprio diabo. E quando falou que são o diabo, foi no sentido metafórico. Mas é porque Lutero desconhecia a dualidade. Porque se ele conhecesse, faria muito mais sentido, sim ou não? Lutero continua, em suma, abre aspas, são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Isso significa que a igreja luterana tinha que fechar. Você quer excluir vídeo do Akel? Fecha tudo que tem da igreja luterana, todos os livros de Lutero. Não proíbe só livro de Hitler, não.
Quem está entendendo? Um jovem foi preso em Blumenau porque tinha livros de Hitler em casa. Isso é seríssimo. Você pode falar de muçulmano, você pode falar de árabe, você pode falar de americano, você pode falar do Bolsonaro, você pode falar de quem você quiser. Mas não fale de judeu. É crime. Então tem que jogar fora tudo que for de Lutero também, porque Lutero é um mentor. Lutero é o guru de Hitler. Lutero também não pode conhecer os demônios. Mas peraí, o que eu tenho que ponderar. Eu nunca incitarei o ódio. Alguém aqui pode achar algum vídeo meu incitando ódio e violência contra os judeus? Nunca. Eu só falo o que os profetas disseram. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai destruir vocês. É ou não é? Agora Lutero não. Vocês estão vendo, Lutero realmente incitava a violência. E Lutero está aí. As suas palavras estão vivas e estão soltas. E os meus vídeos estão sendo excluídos. Cadê a coerência? Vou repetir. Lutero também não pode conhecer os demônios. Também não pôde, perdão. Nem o que é inferno. Ele nunca entendeu o que é hologramação no original, não é? Mal sabia ele que sua teologia sobre diversos assuntos ainda era da visão judaica. Ele era tão contra os judeus, se ele soubesse a origem de suas teologias sobre inferno, sobre anjos, sobre demônios, sobre diabo. É ou não é? Lutero os chamou de porcos, cães imundos, cães loucos. Lutero. Quase nenhum evangélico sabe disso. Vou colocar essa foto aí do Papa com os principais líderes evangélicos. O próprio Hitler, em sua Bíblia nazista, considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha. Aliás, eu já falei aqui que o pastor mais influente da Alemanha na época, da Europa, foi quem deu poder, que foi quem colocou Hitler no poder, e o Papa da época. Motivo pelo qual no ano que vem, 2020, o Papa quer abrir os documentos secretos do Vaticano para revelar que eles não foram assim tão contra os judeus. Os evangélicos colocaram Hitler no poder, os russos mataram os judeus, e agora os judeus esperam seu Messias para a grande vingança mundial contra eles, contra os evangélicos, contra os católicos que foram antissemitas, contra os russos, contra os chineses, contra os árabes, conforme vimos no Apocalipse original da Bíblia Original Codex. Se você não tem uma Bíblia original, adquira uma Bíblia original e comprove a história. Existem centenas e centenas de livros sobre isto nos últimos 100 anos. Quem já ouviu falar no livro O Cemitério de Praga? O livro proibido, Protocolos dos Sábios de Sião. Pois hoje eu separei as melhores frases do livro Protocolo dos Sábios de Sião para mostrar para vocês. Você prepara, viu, Maria Lins? Primeiro tem que saber escrever nada a ver. Você prepara, senta aí e escuta. Escuta o que diz esse livro. Há de se ter sabedoria para saber interpretar, filtrar, periciar e absorver as informações precisas, para que ninguém saia por aí se enchendo de informação errada e não sabendo interpretar livros. Em resumo, o livro diz. Vamos começar? Abre aspas. Multiplicaremos nossos braços, raízes. Eu vou voltar aqui. Será que está todo mundo comigo? Música, eu quero a tua atenção. A música é só porque é selar. Se você não sabe o que é selar, é quando a orquestra sobe,
para registrar um momento histórico. Muito bem. Paulo não precisa nem mandar o link, eu não tenho dúvida que ele vai assistir isso aqui. Porque eu sei de coisas que vocês não sabem, sobre coisas que eu não posso falar. E se ele fizer um vídeo contra mim, eu já até sei. É daquela sátira. Quem é esse cara? Esse ilustre desconhecido, como falou o Malafaia. Qual é a formação dele? Todo judeu sempre faz isso. Todo teólogo faz isso. É o ego religioso, político, pedagógico. Quem ele é? Da onde ele veio? Aí vocês mandam um vídeo para ele de novo. Multiplicaremos nossos braços. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Multiplicaremos nossos braços. Raízes. Em todos os países, estados, cidades. Escreva aí. Século XIX. Escreva aí. Tomara que esse vídeo fique aqui, tá? Grava esse vídeo aí, Escola de Mojimirim. Grava porque esse vídeo pode ser excluído. Eu não sei se vão deixar esse vídeo meu no ar. Eu estou falando sério. Eu não sou de conspiração. A verdade é a verdade. Século XIX. Multiplicaremos nossos braços, raízes em todos os países, de fato. Em menos de 100 anos eles conseguiram isso. Em todos os estados, em todas as cidades. Eles estão em todas as cidades ou não estão? Você pode ver eles nas praças principais, sim ou não? Primeiro eles chegaram com os templos católicos, depois com os templos protestantes e por fim com seus monumentos de honra, mérito e homenagens. E todos os nossos braços de poder em todas as cidades serão centralizadas numa administração composta por nossos sábios judeus, que lá no século XVIII era na Europa, depois no século XIX foi para a Inglaterra, no século XX foi para os Estados Unidos e agora, em breve, vai para Israel. Quem está entendendo? Aqueles que entram para as nossas sociedades são ordinariamente religiosos ambiciosos. Olha isso. Quem pode entender isso? Políticos aventureiros e empresários levianos, com os quais não teremos grande dificuldade em nos entendermos para realizar nossos projetos. Quem pode entender isso? Abre aspas. De um lado da tesoura para os pobres e trabalhadores, olha o PT aí, nós seremos seus libertadores. Os judeus que o Olavo defende, que a direita defende, que Bolsonaro defende, que Trump defende, que vocês evangélicos abençoam. Olha por que existe a esquerda. Gente, isso aqui é incrível. Escreva aí. A esquerda foi criada por judeus só para que eles possam ser os protagonistas messiânicos, os seus libertadores, só para que a classe operária trabalhadora sonhe que estão sendo defendidos pelos ricos banqueiros deste mundo. Você não sabe a origem dos bancos, guardiões templários, a guarda de Jerusalém? Você não conhece a história das cruzadas islâmicas, judaicas de 1200 para cá? A origem dos bancos, estude a origem dos bancos. Por que tem uma pirâmide lá no dólar? Por quê? Por quê? Por quê? Pois
Para os pobres criaremos a ilusão do socialismo, anarquismo e comunismo. Queridos, quem pode ler isso daí? Que é isso? Que é isso? Olha lá o Eduardo dizendo, você é antissemita. Você está vendo? Você está vendo? Que judiados que eles são, né? Quanto judiar. Olha o verbo, até no verbo, até na tua linguagem eles entraram. Revelare. Veja o livro Protocolo dos Sábios de Sião, em síntese ex. Revela que a esquerda é obra da direita no mundo, como revelamos no vídeo A História das Tesouras. Quem pode colocar esse link aqui no ao vivo e no gravado? A História das Tesouras. Democratas e republicanos? Não. PSL e PT? Não. Árabes e judeus, querido. Haddad e Bolsonaro. O Messias judeu de um lado e o Haddad árabe do outro. Você não entendeu ainda? Portanto, Olavo e demais da direita, olavianos, os judeus são, na verdade, de direita, mas precisam da esquerda para comover os pobres, para dominar tudo, porque senão eles iam dominar só 50%. Para iludir os trabalhadores e para suas falsas causas sociais. A falsa defesa da família, a falsa defesa dos operários, a falsa defesa dos pobres. Queridos, para agradar os involuídos que vivem só de diversão e prazer, com a falsa visão progressista. Quer ver? Olha essa citação aqui do livro Protocolo dos Sábios de Sião, resumidamente, que são muitas páginas, é uma Bíblia. Escute isso aqui. Abre aspas, dizem os judeus. O ouro mundial está em nossas mãos. Quem está entendendo? As crises econômicas são nossas armas de guerra invisível. As crises, como a de 2008, são armas. Até o Jô Soares entendia isso. Eu me lembro o Jô Soares um dia antes de se aposentar dizendo que se tem tanta crise, alguém está lucrando com isso. Gandhi denunciou a imoralidade e a feroz brutalidade dos judeus contra o povo palestino e crimes contra a humanidade. Muitos judeus verdadeiros que são contra o reino daqui, o reino material, o reino físico, do dinheiro mamon, não apoiam o Estado judeu que foi dado para recompensar o Holocausto. Uma judia famosa chamada Hannah, escuta isso, disse: não existe melhor prova desse conceito fantástico de um governo mundial judaico do que essa família dos Rothschilds, ou Rothschilds, estabelecidos em 5 países de regimes diferentes que vivem em harmonia e uma grande prosperidade entre os banqueiros dos 5 países. Olha a linguagem deles. Quando essa judia fala isso, sabe o que acontece? Essa frase não é do livro Protocolo dos Sábios de Sião. Não é do livro Cemitério de Praga. Essa frase não é do livro O Lucro do Holocausto. Não. É uma fala de uma judia que confirma o conteúdo do livro e dos livros que eu acabei de supracitar. David Rockefeller, grande e poderoso judeu, disse: o mundo está suficientemente preparado para se submeter a um governo mundial. Isso aqui é a frase dele. A soberania supranacional
de uma elite de intelectuais e de banqueiros mundiais seguramente é preferível à autodeterminação nacional. Você está entendendo? Escreva assim: a autodeterminação nacional é um fracasso proposital. Por que os países não dão certo? Por que os governos não dão certo? Por que as pessoas estão cansadas da política? É tudo de propósito, queridos. Porque os judeus querem dominar o mundo. É o show de Truman. Os judeus estão dentro da lua. Os judeus do mal, presta atenção. Estão dentro da lua. Você não está entendendo o que eu estou falando, vai assistir o show de Truman. Exatamente como vimos no Apocalipse original. A falsa esquerda foi criada por eles para esse messianismo acontecer. Porém, o Criador possibilitou a criação de duas grandes superpotências, a Rússia e a China, que controlam o ego e atrapalham os planos dos judeus no mundo. Escreva aí: graças à Rússia e à China, nós ainda não somos escravos dos judeus. Você sabia disso? Eu entrei no G1 esses dias e vi muitos jovens escrevendo assim: nós vamos nos tornar uma Venezuela. Se o Bolsonaro cair, olha o que acontece com a Coreia do Norte. Essa é a visão de quase todos. É ou não é? Será que é verdade? É verdade que os ditadores estão por aí com orgias sexuais, com suecas como o Kim Jong-un, chamando suecas em jatinho particular para orgias sexuais, o charuto do Maduro? Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. Mas espera aí, quem criou a esquerda? Quem aqui viu a Bíblia original desde o grau 146 ao grau 322, principalmente até o grau 200, andou 1260 dias com o Messias original e percebeu que os judeus matavam sem encostar no machado, numa faca, numa pedra? Na maior parte das vezes, nunca sujavam, nunca precisavam sujar suas mãos de sangue. O pior pecado que existe, queridos, primeiro é o pecado indireto, da minha anuência, conivência. É aquele que eu mandei, aquele que eu dei a ordem. Quem é culpado? Quem é mais culpado? Quem executa, quem mata? Ou quem dá a ordem para matar? Se não fossem Rússia e China, o mundo já teria sido dominado por eles. Mas Deus deu poder a essas nações. Inclusive, elas farão parte da última grande guerra, quem lembra? O judeu alemão, ensinado em quase todas as universidades de hoje, o Marx, que o Olavo de Carvalho tanto fala do marxismo cultural, marxismo cultural. Vamos lá. Mas agora, perto da chegada do Messias dos judeus, tudo vai mudar. Porque vai chegar um momento que a esquerda não será mais necessária. A esquerda ela é libertária, ela é progressista, sim ou não? Que é o braço da maçonaria francesa, do Delta, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse braço não será mais necessário em breve. É isso que diz esse livro aqui. Portanto, Olavo e olavianos, quando vocês falam do esquerdista judeu George Soros, esse é culpado. Ah, o Soros é culpado, o Soros é culpado. Vocês provam que não conhecem a tesoura do mundo. É só o Soros? Bernard Lazare disse que
A alma do judeu é dual. De um lado é o fundador do capitalismo industrial. Guarde esse nome. Este aqui era ex. Este homem era ex e nem sabia. Bernard Lazare disse: a alma do judeu é dual. De um lado é o fundador do capitalismo industrial financeiro, agiota e especulador, colaborando para a centralização dos capitais, destinada a destruir a propriedade, a proletarizar os povos e a criar a socialização do outro lado. Combate o capitalismo do outro lado em nome do socialismo, isto é, da socialização total. Qual que é o objetivo? Atingir todos. Porque nem todos vão aceitar o conservadorismo, a família. O que os judeus sabem como técnica de dominância, de hegemonia, é que a cada 2 seres humanos que nascem, um é conservador, o outro é liberal. Caim e Abel. Caim e Abel. Jacó e Esaú. Quem está entendendo? Isaac e Ismael. Os judeus sabem disso. Então a esquerda foi feita para dominar os Caíns. Isso na visão deles. O problema é que eles não sabem quem de fato é Caim para Deus. É o contrário. Olha o que este Bernard disse. Isto é, da socialização total, mas através dos 2 lados da alma dual de um judeu, eles atingem a mesma finalidade, o mesmo fim, que é toda a tesoura. São oscilações do pêndulo judaico. O Rabino Herz, olha o que esse Rabino Herz disse. A nós, seu povo eleito, Deus deu o poder, olha a armadilha, de nos espalharmos sem dano. Quem lembra do porquê que eu estou falando armadilha? A Bíblia toeira. A pedra de tropeço. Deus nos deu o poder de nos espalharmos sem dano. Para muitos nós somos as vítimas, os judiados. Mas na verdade é na fraqueza que está a nossa força, que é um clichê judaico, que até Paulo usou. Onde atingiremos o domínio universal. Até no verbo você diz, eles estão judiados. Judiação, vitimização. Você está entendendo que é o objetivo deles? Esse rabino disse que enquanto o mundo ver eles fracos, como Olavo de Carvalho disse que eles são fracos, coitadinho dos judeus. Olha a visão do professor de vocês, o filósofo Olavo de Carvalho. Os judeus são fraquinhos. Olha o que esse judeu está dizendo, olha o que esse rabino está dizendo. Para muitos nós somos as vítimas, os judiados. Mas na verdade, esta é a nossa técnica. É na fraqueza que está a nossa força, é contra-informação, é cortina de fumaça. Enquanto pensam que nós não somos nada, nós atingiremos o domínio universal. Bernard confirma tudo que eu tenho dito, ensinado e vaticinado nessa frase aqui, ó, abre aspas. Esta fé em sua predestinação, em sua eleição, desenvolveu nos judeus um orgulho, um ego tão grande, imenso, injetado por Deus propositadamente. Esse homem foi ex. Os judeus dizem nos livros sobre seu plano mundial contra os cristãos falsos de Constantino, Lutero e Calvino. Quem colocou Hitler no poder não foram os cristãos? Vai ter vingança, hein? Vai ter feedback. Quem está preparado para o grande finale desse vídeo, sabedoria? Nas frases dos protocolos dos sábios de Sião. Contra os cristãos. Quem aqui é cristão ainda e frequenta a igreja evangélica aí, igreja católica? Você está preparado? Você que está chamando o Akel de herege até agora.
Você está preparado para saber o que os judeus pensam de você? Quem aí está preparado? Você quer saber o que o judeu pensa de você? Eu já falei aqui muitas vezes, em vídeos e vídeos e vídeos. Mas olha isso aqui. Agora eu vou citar. É bibliografia. Abre aspas. Nós criaremos enormes monopólios de poder e riqueza, onde os cristãos, é só olhar os Estados Unidos, iludidos, depositarão sua confiança e dinheiro, e em grandes crises políticas e financeiras, nós devoraremos seu dinheiro. Quem entendeu? Você está entendendo o que é de verdade os Estados Unidos da América? Vamos iludir os cristãos com o luxo. Está lá no livro o Protocolo dos Sábios de Sião. Vamos derrubá-los na sua própria ambição. Você vê como é que Deus interfere no mundo? Quem lembra do meu vídeo, quem pode colar aí? 7 interferências divinas da menorá. As 7 velas de interferências. 3 velas e meia Deus interfere para o mal. Através do quê? Através disso aqui, ó. Dos próprios homens maus. Quem canta a música aí, Último Julgamento, senta aqui nesse banco pertinho de mim. Revelare. Veja, tolo é o crente evangélico, católico ou espírita que defende o judaísmo de hoje sionista. Defenda os bons 144 mil judeus, que é um número metafórico para representar aqueles que morrerão contra o judaísmo político dominador de um reino material. Tolo é o cristão alienado do sistema judaico-cristão que chamam Akel de herege, enquanto os judeus estão usando-os, escravizando-os e com planos maiores de em breve escravizá-los literalmente e não indiretamente mais. Veja o que os judeus dizem nesses livros sobre os cristãos. Mais citações, se prepara. Abre aspas. Alguém está questionando ali, é prova que vocês não me escutam. Assista esse vídeo que você está assistindo agora de novo, porque eu acabei de falar sobre isso, sobre a autenticidade desse livro. É prova que vocês não prestam atenção. Abre aspas. Nós não vamos destruir as igrejas e instituições cristãs. Gente, isso aqui faz mais de um século. Nós vamos tocar nelas com habilidade, tomando sempre em nossas mãos as molas do seu mecanismo. Vamos dividi-las, vamos corrompê-las. Quem entendeu isso? Por isso que o que mais tem é vídeo falando de Illuminati, maçonaria. E aí vocês veem, quem fala sobre isso aí na rede mundial de computadores é perseguido? É ameaçado? Não, porque é cortina de fumaça, é contra-informação. Isso aí eles até agradecem vocês por divulgar. A grande questão é ir lá na fonte, na raiz, na origem. E quando você vai na origem, acontece o que está acontecendo com Akel. Vídeos excluídos. E é só o começo, hein? Illuminati. Vejam, os judeus cheios de ego
E ego é diabo, judeus do mal, são o próprio mal do mundo. Os judeus do mal, me escuta. O diabo que mata, rouba e destrói, o delta. Exatamente como disse o nosso verdadeiro Messias, que foi brutalmente assassinado por quem? Pelos romanos, outra grande mentira, por quem? Anás, Caifás, ilegalistas com bíblias nas mãos. Entenda a metáfora. Desde 1839, os judeus de fato se aliaram aos cristãos, fizeram as pazes e foi abolida a separação entre eles. Depois, na Segunda Guerra, colocaram Hitler no poder, mas é uma longa história sobre isso, eu já falei em outros vídeos. Os judeus continuam em seus livros e reuniões secretas antigas, dizendo: precisamos cansar o povo. E o povo está cansado ou não? Toda vez que você vê o povo cansado, pedindo justiça, saiba, tudo isso é proposital, é show de Truman. Abre aspas. Precisamos atrair os cristãos para nossas sociedades de poder. Outra frase. Cada igreja precisa ser um curral de nosso domínio através da Bíblia. Vamos dar poder aos cristãos para que elas se dividam, as igrejas, e se corrompam. E assim eles estarão nas nossas mãos. Inclusive eles dizem que eles são os lobos e os cristãos são as ovelhas. Os liberais vão prestar grande serviço até que nosso regime mundial seja conhecido. Peraí. Aqui, como que você quer me dizer que um judeu conservador, ortodoxo ou ultra-ortodoxo, vai ser criador da esquerda progressista, gaysista? Olha lá, é só olhar o que dizem os progressistas, o que pensam os progressistas. É impossível. Você não entende, querido. Eu vou ler bem com calma para você entender. Os liberais vão prestar grande serviço até que nosso regime mundial seja conhecido. Deixem eles se iludirem com um mundo liberal. Sabe por que os liberais são importantes? Olha a outra frase. Os liberais derrubam os cristãos conservadores hipócritas. E então, a cada queda de um hipócrita religioso cristão, nós divulgaremos para que a sociedade clame por libertação e um novo sistema. Vamos com isso desmoralizar o cristianismo. Quando o cristianismo estiver plenamente desmoralizado, então destruiremos os progressistas e colocaremos nosso regime mundial da Torá, de Jeová, Yahvé. Está entendendo? E nosso Messias. É uma pena que muitos não estejam dando valor a essas palavras. Porque é impossível valorizar uma aula dessa e escrever ao mesmo tempo. Mas você que está em casa agora me ouvindo com todo amor, a senhora, o senhor, jovem, criança, que sabe do poder dessas palavras, dessas informações, a senhora e o senhor, olhe isso aqui. Esse é o plano deles. E Deus quis isso. Porque Deus sempre soube isso. E Deus começou isso quando deu sabedoria humana a Salomão.
Olha isso aqui. Você conhece uma causa socialista, comunista, algum partido, algum grupo, alguma ONG? Alguém falou aqui Igreja Católica, alguém falou Papa Francisco, alguém falou ONU, alguém falou Macron, alguém falou... Quem vocês conhecem? Saiba, onde tiver um braço socialista, comunista, progressista, anarquista, os judeus deixaram isso acontecer e vão deixar no intuito de desmoralizar o cristianismo. E no final, sabe o que é que eles vão fazer com vocês? Eles vão destruir vocês, porque vocês são braços deles. Quem aqui assistiu o Apocalipse original, Guiliana Guiliarna, e lembra dos dias que o governo dos judeus, segundo o Apocalipse original, serão mundiais? Quanto tempo os judeus com seu Messias vão governar o mundo? Quantos poucos dias? É o sonho deles, é o maior sonho deles. E eles vão chegar lá. Mas vai ser tão rápido. E a queda da Babilônia vai ser tão grande. Quem lembra? Você está entendendo o plano deles? Hoje tem progressistas, tem até marcha gay nas ruas de Jerusalém. Quem já viu marcha gay? Marcha gospel e marcha gay nas ruas de Jerusalém. Não importa, para eles é a tesoura funcionando. Mas a hora que eles entrarem em cena com seu Messias, com seu templo, abre aspas, os cristãos são um presente de Jeová para nós, pois eles com sua ambição material nos colocarão no topo do mundo. As igrejas cristãs precisarão ser metade legalistas, metade liberais, para que formem a tesoura, assim os cristãos serão animais dóceis. Os cristãos legalistas e materialistas serão hipócritas e cairão desmoralizados. Os cristãos progressistas liberais serão a própria contradição. Vamos trazê-los aos currais das igrejas, templos e lojas das sociedades secretas. Você sabe quem ajudou os evangélicos a chegarem no Brasil? Você sabe onde foi feito o primeiro culto da Assembleia de Deus, o primeiro culto da Batista, o primeiro culto da Presbiteriana, o primeiro culto? Você sabe onde foi? Os primeiros cultos do Unicismo, do William Branham, do Daniel Berg, do Gunnar Wing, do Luiz Franciscon, você sabe onde foi? Do pastor Williams. Vocês não sabem. Vocês que estão aí com ódio contra o Áquil. Vamos pescar todos os ambiciosos e egoístas. Porque Jeová nos deu a sabedoria de Salomão para dominá-los. Ninguém nos vencerá. Nós faremos de todas as constituições de todos os países do mundo que já são inspiradas na Torá, a santíssima lei mundial, a santíssima lei da terra. Todos os homens adorarão ao único Deus. Olha que lindo. Que lindo, queridos. Abençoe Jerusalém nesse momento. Abençoe Israel. Ore por Jerusalém nesse momento. Todos vão adorar Jeová, negando Jesus como Messias, através do verdadeiro Messias dos judeus que está para chegar. Fecha aspas.
Eu, Akel, nós professores da Filosofia X e alunos, esperamos que você, cristão, tenha aberto seus olhos imateriais agora, com este vídeo sabedoria, e saindo do sistema judaico-cristão, venha para fora, que é o que significa X, e se ajunte a nós, e se junte a nós, do lado de fora, como Moisés e Elias do lado de fora, e a verdade absoluta, o Christus original, que destruiu e destruirá o judaísmo e o cristianismo de Constantino, Lutero e Calvino. Que coisa! Eu separei só um resumo, uma síntese do que diz o Protocolo dos Sábios de Sião e citações de mais de 50 livros que você pode encontrar, todos eles nos últimos 100 anos. Eu termino dizendo que doutores em história nos Estados Unidos fizeram vários livros que nunca foram conhecidos e promovidos sobre essas mesmas verdades que eu estou falando. É tudo que eu tenho dito a vocês, mas isso matou Jesus. Isso matou os profetas. Isso matou os apóstolos. Isso matou muitos cristãos originais. Isso matará milhares, milhões de judeus contra o Estado sionista. Judeus que não aceitam, mesmo não reconhecendo Jesus Cristo como Mashiach, eles não aceitam que o Criador, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja um Deus que tenha prometido um reino material político. Porque esses judeus são ex. Esses judeus sabem, lá no coração como filhos de Abel, que o Messias não poderá vir nos dar alguma vantagem material. Quem entendeu? Boa noite. Aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. E também o lançamento